É importante, assim, que você falasse um pouquinho como que foi essa evolução do material, como que a gente conseguiu também essa progressão com o aumento dos patrocínios, com o incentivo que a gente tinha. Porque antes a gente tinha uma coisa muito poucos patrocinadores, muito do bolso, muito tempo, né? Sempre, às vezes, aquela impressão que a gente estava ali enxugando água, né? Como é que fica isso aí? É muito interessante, porque você vê assim, como são 28 anos, a gente vai amadurecendo, né? E a gente vai amadurecendo as ideias, o entendimento. Então, assim, eu sempre digo que é muito importante você conhecer o problema. Quanto mais você conhece o problema, e quando eu falo problema, eu não falo afogamento, eu falo qualquer problema. Quanto mais você entende o problema, melhores soluções você vai prover. E eu acho que ao longo dos 28 anos, foi uma jornada de conhecimento do problema e entender se aquela solução estava customizada para aquele problema ou não. E o que a gente entendeu ao longo da jornada, principalmente, primeiro, o que acontece numa cachoeira não é exatamente o que acontece numa piscina, não é exatamente o que acontece no surf, não é exatamente o que acontece na praia, ou num rio, ou numa pescaria. Eles têm peculiaridades diferentes. Então, embora tenham fatores de prevenção e de resgate fatores em comum, eles têm muitas coisas diferentes. O público é diferente, a faixa etária, o gênero, os fatores causal, os fatores precipitantes, a ocorrência. Então, todas essas diferenças, essas variáveis diferentes, geraram uma necessidade dentro do grupo todo de tentar customizar programas que atendesse aquele público específico. Por exemplo, Casa Mais Segura, ele atende exatamente as crianças de 1 a 4, 1 a 9 anos, que são as crianças que morrem dentro de casa. E é importante a gente destacar isso, que é a primeira causa de morte, né? Crianças de 1 a 4 anos é o que mais mata, infelizmente, no Brasil, é o afogamento em piscina. Não só em piscina, né? Em ambientes ali da casa. A gente também fala aí, desde máquina de lavar, fosso, cisterna, até a própria privada e qualquer outro local que mesmo que tenha 2 dedos de água, que a gente fala, infelizmente, é possível se afogar. Banheira, né? Banheira. Às vezes quem tá dando banho na criança, tá frio. Eu não vou... toca a campainha, liga o telefone, esqueci o sabonete, esqueci a toalha, ela sai, ou ele sai pra pegar, e quando volta tá afogado. Então, assim... E aí essa customização gerou a necessidade de vários programas. Então, o Piscina Mais Segura hoje tem uma vida própria. O Surf Salva tem uma vida própria. Emergências aquáticas, o suporte básico de vida, cachoeira mais segura, mergulho mais seguro, kite mais seguro, SUP mais seguro. Quer dizer, cada um tem um público que demanda alguma coisa diferenciada. E a gente começou a criar esses programas diferenciados. Com eles, ao longo deles, a gente começou a entender a necessidade de falar com o público, né? Então, não adianta eu chegar para uma criança de 4, 5, 6 anos e dar uma aula de afogamento. Ela vai ficar me olhando, os primeiros 3 minutos ela pode até olhando e dizer assim, o que esse cara tá falando? Não entendeu nada. Né? Mas depois de 3, 4 minutos eu perdi, ela vai fazer outra coisa. Então eu preciso usar uns personagens, eu preciso usar gibis. Então hoje em dia a gente tem 5 gibis de prevenção e afogamento. A gente tem 5 desenhos animados de 5 minutos. E todo esse material também pode ser retirado no site gratuitamente. Todo o material é gratuito. A questão é como é que você vai acessar chegar, isso. A gente vai chegar lá. A gente vai explicar para vocês como receber isso gratuitamente. E aí a gente tem os personagens. E aí a gente começa a entender que, às vezes, por exemplo, um jogo da memória dá todo o recado em 15 minutos jogando com 5 crianças. Porque você ficaria ali 2 horas falando. Exatamente. Ou então, tornar eles um xerife Kim. E onde aqui atrás está escrito as medidas. Então ele leva para casa, ele bota lá, a criança fica num orgulho, chega em casa e olha, e vê, e olha. Mãe, o que está escrito aqui? Ele olha e fala.
Então, isso é educar sem ser chato, né? É educar de forma lúdica. E ao longo desses 28 anos, a gente começa a descobrir que o material pode ser um pouco melhor, pode ser materiais que falam mais com a criança ou com o adulto, que é criança. Então, assim, sim, mesmo quando a gente está lidando com adultos, eu não gosto mais, e tento passar isso para todo mundo, que não dá para fazer uma aula formal. Isso não é uma aula de acadêmico, onde todo mundo está sentado. Nós estamos, às vezes, na praia, nós estamos num rio, numa lagoa. Isso tem que ser dinâmico, isso tem que falar, tem que comunicar. Né? E o afogamento é um tema sensível. Então, a gente tem que tornar um tema, vamos dizer assim, pesado de uma forma mais leve e lúdica. Tanto para a criança quanto para o adulto, né? E o maior desafio que a gente tem, Dani, a gente tem esse material todo. A gente tem 4 mil voluntários hoje em dia recebendo os materiais. Nós estamos em todos os estados do Brasil. Mas todos. Mas a gente tem um grande desafio. O grande desafio é que cada um entenda que ele já se afogou um dia e que ele pode se afogar e que o afogamento está muito perto dele. Que o afogamento é muito silencioso. Então, normalmente a gente não enxerga a pessoa se afogando. O afogamento é muito rápido. Então, 2 minutos é o suficiente para uma criança estar brincando na beira da piscina e estar morta no fundo da piscina. E o afogamento é muito crítico, então. Ele evolui muito rapidamente. Então, o que a gente quer não é um salvamento rápido. O que a gente quer é que nada aconteça. Que você vá na piscina, que você vá à praia, que você vá à cachoeira, que você vá às festas, né, num churrasco, e que volte com tranquilidade. Então, a gente precisa comunicar. Para isso... Saber identificar os riscos, tornar aquele ambiente mais seguro. Para isso, por exemplo, a gente tem muito material, muito conteúdo. Os protocolos que a gente tem na Sobrasa, elas foram criadas e são utilizados no mundo inteiro. Então, na American Heart Association, no ILCOR, que são os tops do mundo inteiro. Esse material, ele só vai ser aceito pela pessoa se ela achar que presta para ela. Uhum. Senão ele vai receber... Eu não frequento o Rio. Exatamente. É exatamente isso. Isso. Então, assim... Não tem como que a gente começou? A gente começou, eu, Lila e outros, distribuindo panfleto na praia. Uhum. E logo a gente observou que a pessoa pegava, olhava, que legal e tal. Quando a gente virava, a pessoa jogava fora. Então, assim, hoje em dia a gente não distribui mais. A gente dá para quem está pedindo. Porque valoriza o material, uhum, e a pessoa está sensibilizada. Então, o nosso desafio é sensibilizar o máximo de pessoas possíveis para que elas possam entender que elas precisam desse material antes de acontecer e não depois que aconteceu, porque quando ela vai procurar o material depois que aconteceu, a ferida já está aberta e não se fecha. É a morte por afogamento. E muita acha que a Sobrasa é tipo corpo de bombeiros. E como ser voluntário? Nós temos parcerias em várias instituições. Inclusive, a maior parte das academias de natação tem essa parceria com a Sobrasa, tem um ambiente aquático mais seguro. É muito comum a gente estar em algum lugar, faço natação, conheço a Sobrasa, mas normalmente as áreas que já estão associadas a uma piscina, a uma natação. Só que é importante que a gente fale que existe também um programa de prevenção que é feito nas escolas, que é o KIN na escola, que qualquer pessoa pode ser voluntário, que os bombeiros, pela sua própria função profissional, acabam agindo muito, atuando muito, mas também de forma voluntária dentro da Sobrasa, mas que é uma instituição que qualquer um pode ser voluntário. Perfeito, é isso mesmo. A gente, não só a Sobrasa está evoluindo, mas os corpos de bombeiros têm 150 anos em todo o Brasil. A evolução do Corpo de Bombeiros, ele foi, embora eu como bombeiro, né, a gente ainda atua muito reativamente, porque tem muita coisa para fazer, e às vezes não dá tempo de fazer esse trabalho de educação, uhum, não dá tempo, não dá espaço. Então, a Sobrasa vem preencher um espaço que é muito importante. Eu sempre falo assim, quando você tem
uma praia que não tem guarda-vidas e uma praia que tem guarda-vidas, a gente sempre indica a pessoa, vá para a praia com guarda-vidas, porque ela tem 60 vezes menos chance de morrer afogada naquela praia com supervisão. O guarda-vidas não está em todos os lugares e nunca vai estar em lugar nenhum do mundo. Então, não é um problema só nosso, é importante a gente destacar que a nossa orla, ela é muito bem, mesmo com a sua dimensão gigantesca, ela é muito bem ainda guardada, mas isso não é só um problema nosso, é mundial. É mundial. Existe uma estimativa que fala em, no máximo, 30% das áreas espelhadas podem ser realmente guardadas se você tiver um serviço, por exemplo, um serviço num município onde você tenha 300 guarda-vidas, você consegue cobrir talvez 30% das áreas espelhadas. Então, assim, o que mostra que 70% das áreas espelhadas, e quando eu digo área espelhada utilizáveis, não são guardadas por guarda-vidas e, portanto, tem 60 vezes mais chances de morrer alguém lá. Como a gente, bombeiro, sociedade, podemos chegar a resolver esse problema que a gente consegue entender hoje em dia? Através da educação. Nós precisamos que essas pessoas que vão pescar num local isolado, vão namorar no local isolado, que saiam de barco, que vão a uma cachoeira isolada, que vão a algum local que não tenha supervisão, que elas conheçam, que ela saiba os riscos, que ela saiba o problema, entenda o problema e saiba já a solução. E isso é muito simples, por isso a gente está sempre repetindo. 5 medidas você consegue parar um afogamento para cada cenário, para cada esporte ou para cada atividade que você esteja exercendo. Então é muito importante a educação. E dentro desse aspecto da educação, a gente tem a colaboração de todos. Então hoje, por exemplo, em dia a gente tem do governo para baixo, Ministério do Turismo está com a gente, Ministério da Saúde está com a gente, várias sociedades, a Abramed, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a SBAIT, Sociedade de Trauma. Vários conselhos também, profissionais. Porque isso afeta exatamente a nossa missão. A missão qual é? Unir o Brasil para reduzir o afogamento. Então, todo mundo, seja institucional, pessoal, então pai, mãe, professor de natação, atleta, quem gosta de surfar, quem está na praia, o pessoal no trailer na praia, todo mundo que está em torno desse problema é a solução. E a solução passa pela educação desse pessoal. Mas precisa sensibilizar, precisa divulgar esse nosso bate-papo para o máximo de pessoas possíveis para poder que elas se sensibilizem, entendam que o afogamento pode acontecer com qualquer um e não deveria. Eu acho que é importante falar assim, não precisa ter nenhuma formação acadêmica, profissional, basta ter boa vontade, disposição e querer estar junto. A gente está sempre capacitando, treinando, juntando esses voluntários, enviando material para que seja feito de forma lúdica, didática. Então, você pode ser um agente também de prevenção dentro da sua casa, do seu bairro, do seu município, da sua escola. Não é uma função do profissional de educação física. Qualquer professor, qualquer funcionário, qualquer um que atue nessa parte da educação vale a pena, não só dentro das escolas, mas também de uma forma geral dentro daquela cidade, daquele município. Isso é extremamente importante.